Uma fissura oculta nas montanhas andinas do Peru sussurra segredos de uma civilização esquecida. Uma porta maciça esculpida na rocha sólida que os povos antigos juravam ser a passagem para os domínios dos deuses. Este não é um mero monumento, é Raio Marca, a lendária Porta dos Deuses, um enigma de pedra que desafia nossa compreensão do tempo e da realidade. Prepare-se para uma jornada fascinante, onde a história se entrelaça com o inexplicável e a linha entre o mito e a ciência se dissolve. Se você é apaixonado por mistérios que desafiam a lógica e reescrevem o passado, já deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma descoberta incrível que desvendamos juntos. Imagine-se caminhando pelas paisagens selvagens e remotas das montanhas de Raio Marca, no departamento de Puno, Peru. Não muito longe das águas místicas do lago Titicaca, um lugar já impregnado de lendas e histórias de origens cósmicas. Foi precisamente nesse cenário grandioso que, em 1996, o guia local José Luiz Delgado Mamani tropeçou em uma anomalia geométrica que mudaria para sempre sua percepção do mundo e, potencialmente, a nossa. O que ele encontrou não era uma formação rochosa natural comum, mas uma imponente estrutura retangular, cuidadosamente esculpida em um vasto afloramento de rocha arenítica vermelha, que media aproximadamente 7 metros de altura por 7 metros de largura. A superfície da rocha era notavelmente lisa e polida em certas áreas, e no centro dessa monumental fachada havia um recesso menor, com cerca de 2 metros de altura, que parecia ser uma porta ou nicho dentro da estrutura maior, embora não houvesse qualquer mecanismo visível para abri-la, nem indicativos de que um dia tivesse havido. A precisão dos cortes e o alinhamento da estrutura sugeriam uma intervenção humana, ou talvez algo mais, de uma escala e propósito que os construtores modernos mal poderiam replicar com as ferramentas disponíveis na antiguidade. A grandiosidade e o isolamento do local, combinados com a natureza inexplicável da porta, imediatamente acenderam a chama da curiosidade e do mistério, levando Delgado Mamani a crer que havia descoberto algo de importância colossal, não apenas para a arqueologia, mas para a própria narrativa da humanidade. Os vestígios de pequenas plataformas e escadarias rudimentares nas proximidades sugerem que o local era frequentado e possivelmente utilizado para rituais ou observações há muito tempo, solidificando a ideia de que este portal não era uma mera coincidência geológica, mas uma obra intencional de um povo com um conhecimento avançado ou uma fé inabalável em algo além. A rocha em si parecia vibrar com uma energia silenciosa, convidando a contemplação e a especulação sobre seu verdadeiro propósito. É apenas uma obra arquitetônica inacabada ou um limiar esperando para ser ativado? Para os povos indígenas que habitam a região andina há milênios, a descoberta de Raio Marca não foi uma surpresa, mas a confirmação de uma verdade ancestral, um eco materializado de suas lendas mais sagradas. Antes mesmo de qualquer explorador moderno colocar os olhos na porta, as comunidades Aimara e Inca já narravam histórias sobre um portal místico conhecido como Puerta de Amaru Meru, ou Porta dos Deuses, um lugar de transição entre o mundo físico e o reino espiritual. Diz a lenda que, em tempos imemoriais, grandes deuses e heróis utilizavam essa passagem para se comunicar com os humanos, para descerem dos céus e ascenderem de volta seus domínios celestiais, garantindo a ordem e a sabedoria para a civilização terrena. Uma das narrativas mais cativantes conta sobre um padre-rei inca chamado Amaru Muru, que teria fugido da chegada dos conquistadores espanhóis, levando consigo um artefato sagrado e de imenso poder, um disco dourado ou chave dos 7 raios, que os incas acreditavam ter vindo dos céus. Com o exército espanhol em seu encalço, Amaru Muru teria chegado ao portal de Raio Marca. Ali, ele teria encontrado os guardiões xamânicos da porta. Ao apresentar o disco dourado,
A lenda diz que o disco se encaixou perfeitamente no pequeno recesso da estrutura, ativando-a e abrindo um túnel de luz azul esverdeada. Amaro Muro então teria atravessado a porta, levando consigo o valioso disco e desaparecendo para sempre, para nunca mais ser visto em nosso mundo, mas prometendo retornar quando seu povo mais precisasse. Essa lenda não é uma história isolada. Há diversos outros relatos que falam de indivíduos desaparecendo ou experimentando fenômenos estranhos nas proximidades da porta, alguns falando de visões e sonhos vívidos que parecem transcender a realidade ordinária. A persistência dessas histórias ao longo de gerações, muito antes de qualquer interesse turístico ou científico, confere a elas um peso cultural e espiritual inegável, sugerindo que Raio Marca é muito mais do que apenas uma rocha esculpida. Será que essas lendas são apenas folclore? Ou guardam a chave para uma verdade oculta sobre portais interdimensionais? A partir das lendas ancestrais e da própria constituição física da estrutura, surgem diversas teorias que tentam desvendar o verdadeiro propósito de Raio Marca, elevando-a de uma mera ruína a um ponto nodal de mistérios cósmicos. A teoria mais audaciosa e popular é a de que Raio Marca seria, de fato, um Stargate ou portal interdimensional, uma tecnologia avançada legada por civilizações extraterrestres ou por uma raça humana muito mais antiga e evoluída do que imaginamos. A ideia é que o pequeno recesso no centro da porta não seria apenas um detalhe arquitetônico, mas um encaixe para algum tipo de artefato como o lendário disco dourado de Amaru Muro, que ao ser inserido, ativaria a passagem para outros mundos ou dimensões. Essa concepção ganha força quando observamos a precisão com que a porta foi esculpida, alinhada com certos pontos celestes e possivelmente com outras estruturas antigas na Terra, sugerindo um conhecimento astronômico e geométrico que os incas, em tese, não possuiriam. Outros pesquisadores sugerem que a estrutura pode ser um observatório astronômico complexo, onde a posição das estrelas e planetas em determinados momentos servia como um gatilho ou um calendário para eventos específicos. Uma visão mais cética propõe que Raio Marca seria um templo inacabado, ou um monumento cerimonial para rituais de passagem e conexão com a Pachamama, a Mãe Terra, e com os espíritos ancestrais, sem qualquer conotação de viagem intergaláctica. Contudo, a ausência de quaisquer ferramentas ou evidências de obras de construção ao redor da rocha, somada à perfeição dos cortes, levanta questionamentos sobre como tal obra foi realizada sem as técnicas modernas. Há quem compare Raio Marca a outras portas de pedra enigmáticas ao redor do mundo, como a Porta do Sol de Tiwanaku, na Bolívia, ou até mesmo algumas ruínas misteriosas na Arábia Saudita e na Turquia, criando um padrão intrigante de estruturas monolíticas aparentemente sem função prática imediata, mas profundamente conectadas a mitologias de deuses e visitantes celestiais. O que diferencia Raio Marca é a clareza de sua forma e a singularidade de sua presença solitária, convidando a uma reflexão mais profunda. Seremos nós os verdadeiros herdeiros de um conhecimento perdido sobre essas portas cósmicas? Mais do que apenas uma estrutura de pedra envolta em lendas, Raio Marca é um epicentro de fenômenos inexplicáveis e testemunhos que desafiam a lógica e a ciência convencional. Muitos visitantes e moradores locais relatam experiências incomuns ao se aproximarem da Porta dos Deuses, transformando o local de um sítio arqueológico em um verdadeiro laboratório a céu aberto para o inexplicável. Há inúmeros relatos de pessoas que sentiram uma espécie de zumbido ou vibração peculiar no ar, um som que não parece ter uma fonte física evidente, mas que ressoa na própria estrutura óssea e na mente. Outros descrevem alterações na percepção sensorial, como distorções de cores, cheiros incomuns e até mesmo a sensação de estarem sendo observados por uma presença invisível. Relatos de luzes estranhas, que se movem de forma não natural no céu noturno acima do portal, são surpreendentemente comuns,
descrevendo orbes luminosas ou feixes de luz que parecem interagir com a rocha. Pessoas em busca de uma conexão espiritual relatam ter tido visões vívidas, sonhos proféticos ou ter experimentado estados alterados de consciência e uma intensa sensação de paz ou euforia ao tocar a rocha, como se a estrutura fosse um catalisador para uma experiência transcendental. Há também histórias mais sombrias e intrigantes de equipamentos eletrônicos que falham misteriosamente, baterias que descarregam em tempo recorde ou bússolas que se desorientam completamente nas proximidades do portal, sugerindo a presença de campos eletromagnéticos incomuns ou anomalias energéticas que afetam a tecnologia moderna. Alguns testemunhos ainda mais extraordinários incluem a visão de figuras etéreas ou sombras movendo-se na porta em momentos específicos do dia ou da noite, ou a sensação de que o próprio tempo se distorce ali, com visitantes perdendo a noção de quantas horas passaram no local. Estes relatos, embora anedóticos, formam um padrão persistente que não pode ser facilmente descartado como mera imaginação coletiva. Poderiam esses fenômenos ser evidências da ativação de um portal ou meramente o resultado de uma sugestão psicológica em um local tão místico? A porta dos deuses de Raio Marca transcende a mera curiosidade arqueológica, inserindo-se em um contexto muito maior de mistérios globais e conexões espirituais que ressoam através das eras. Acredita-se que o Peru, e especialmente a região do Lago Titicaca, seja um dos principais chakras ou centros de energia do planeta. Pontos onde a energia telúrica é mais forte e onde a cortina entre os mundos se torna mais tênue. Raio Marca, com sua singularidade, poderia ser um desses pontos de poder, uma espécie de ímã para forças cósmicas e espirituais. Essa ideia se alinha com teorias de que civilizações antigas ao redor do mundo, como os egípcios, maias e os construtores de Stonehenge, tinham um profundo conhecimento das linhas de energia da Terra, as chamadas linhas-lei, e construíam suas estruturas sagradas em seus cruzamentos para amplificar seus efeitos. Se Raio Marca é de fato um portal, levanta a questão de quem o construiu e com que propósito. Seriam os Incas, com uma tecnologia e conhecimento perdidos? Ou seriam os responsáveis seres de outros mundos que há muito visitam nosso planeta e deixaram para trás essa e outras portas como um elo para o reencontro? A presença de estruturas megalíticas em vários continentes, com cortes precisos e pesos inimagináveis, sugerem uma tecnologia dos deuses que foge à nossa capacidade de replicação mesmo hoje. O legado de Raio Marca, portanto, não é apenas sobre o passado, mas sobre o futuro. Se esses portais existem, eles poderiam ser a chave para desvendar segredos cósmicos, para viagens espaciais ou até interdimensionais, ou para um reencontro com os deuses que tanto falam as lendas. A porta dos deuses permanece como um convite constante à exploração, tanto física quanto metafísica. Um lembrete de que nosso mundo é muito mais complexo e maravilhoso do que aquilo que a ciência convencional nos apresenta. É um chamado para questionarmos, para sonharmos, para olharmos além do que é visível. Estamos prontos para cruzar essa linha invisível e descobrir o que o universo realmente nos reserva? O portal de Raio Marca permanece como um dos mistérios mais fascinantes e provocadores do nosso planeta. Uma fusão hipnotizante de história antiga, lendas vibrantes e fenômenos inexplicáveis. É um lugar onde a imaginação é desafiada e a realidade se expande, nos lembrando que o universo, e até mesmo a nossa própria Terra, guardam segredos que ainda estamos longe de compreender. Se é um portal para outras dimensões,
Uma herança de uma civilização perdida? Ou simplesmente uma anomalia geológica envolta em milênios de folclore? Uma coisa é certa: Raio Marca nos convida a questionar, a explorar e a manter a mente aberta para o extraordinário. Que as portas do conhecimento e da curiosidade estejam sempre abertas para você. Se este mergulho profundo no inexplicável despertou sua mente, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais viagens incríveis pelos mistérios do nosso mundo.